Você já parou para pensar que cliente não é só sobre a gente ter estratégias de vendas, e sim sobre a energia? Então hoje o papo vai ser sobre isso. Eu vou falar o que que eu faço, o que que eu descobri na minha experiência, né, como empreendedora, e que me fez, assim, ter sempre clientes. Hoje eu tenho uma tranquilidade que eu sempre vou ter meus clientes. Então eu não fico desesperada, ai, hoje tá fraco, ai, esse mês. Não, eu não me apego a isso. Mas eu me apego a como eu tô tratando o meu cliente, a como que eu tô, como que tá sendo a energia que a gente está trocando e algumas outras coisas que eu vou estar passando para vocês e eu espero que seja contribuição, né? Dá uma analisada aí, vê o que está faltando você fazer e se não está fazendo, começa a fazer e depois deixa só o seu depoimento aí falando para a gente se funcionou ou não e se cliente não é sobre energia também. Tá bom? Então, assim, são 7 passos muito importantes. O último e o antepenúltimo é um exercício que eu vou estar passando, na verdade, que eu faço sempre e para mim super funciona. Principalmente quando eu vejo que eu já tô saindo ali da linha, quando eu já não tô mais alinhada ali com as minhas vendas, com os meus clientes, com o meu trabalho, aí eu volto e peraí, vamos limpar isso aqui. Bom, a primeira coisa para a gente sempre ter o cliente, primeiro ponto que é a chave, né, de todas as coisas que Deus nos deixou, é o amor. Sem o amor, gente, não tem como a gente fazer nada. Vai fazer aquele bolo, tá sem amor, não faça. Vai atender aquele cliente, tá com raiva, tá no ódio, tá sem amor, não faça. Não ama o que você tá fazendo, não faça. Tem tantas opções de trabalho, né? Tem infinitas possibilidades e que tenho certeza que você deve ter inúmeros dons, né, que Deus deve ter dado, que Deus deve não, Deus deu dons para todos nós. É que às vezes a gente não descobriu ainda. Então a primeira coisa que você tem que descobrir é aquilo que te move, aquilo que te dá amor, que te dá paixão na hora que você está fazendo. Você entender qual que é o seu propósito ali, porque às vezes a gente acha que o nosso propósito é só para o outro. Ai, meu propósito é ser decoradora, é deixar as festas das pessoas maravilhosas, é realizar sonhos, casamentos, é fazer as pessoas se reunirem. Ah, o meu propósito é esse. Não. E às vezes o seu propósito é com você mesmo naquele trabalho. Meu propósito é mostrar que eu sou capaz, meu propósito é mostrar que eu consigo, o meu propósito é aprender a dirigir toda a região, o meu propósito é ver que eu tenho criatividade, sabe, desenvolver a minha criatividade. O meu propósito nesse trabalho é eu realizar os meus sonhos, é eu viajar, é eu ter tempo para os meus filhos. Então, às vezes, aquele trabalho, ele tá linkado com os... Às vezes, não. Ele tem que estar linkado com o seu propósito de vida também. O seu trabalho não pode ser só o seu trabalho, só os seus clientes, só o seu local ali de trabalho. Ele tem que estar envolvido no todo, né? Então aquilo tem que fazer sentido para sua vida. Que nem eu escolhi ser empreendedora. Por quê? Qual que era o meu propósito? Ter tempo para mim, para os meus filhos. Vou falar que eu tenho? Eu tento, mas assim, eu consigo ajustar a minha vida com os meus horários, eu consigo levar minha filha na escola, eu consigo buscar, eu consigo ficar alguns dias em casa, mas aí, final de semana, eu já tenho que abrir mão de lazer, de sair, então eu saio durante a semana. Então, para mim, funcionou dessa forma, entendeu? Eu queria estar perto dos meus filhos, eu queria poder, tipo, falar, olha, sua filha precisa de você agora, e eu poder sair daqui e ir. Se eu tô numa empresa trabalhando registrada, é mais complicado para mim. Então, o meu propósito no começo foi esse. Além de desenvolver a minha criatividade, mostrar que eu era capaz de realizar coisas, era um propósito estar perto da minha família, de ter mais flexibilidade com os meus horários, com o meu dia a dia. Então, eu que faço a minha agenda. Então, se eu tiver que ficar trabalhando até tarde, eu vou ficar. Mas se eu quiser dormir até tarde, eu também posso dormir. Então, eu fui me encaixando ali e para mim fez sentido, para mim funcionou assim. Então você tem que ver o que vai funcionar para você, porque você tem que estar feliz naquilo que você faz, aquilo tem que ser um propósito para você e para o outro que você vai atender. Mas a base de tudo, para você ter cliente, para você fidelizar um cliente, para você entregar o seu melhor, é você tendo amor. Então, quando você trabalha com amor, quando você trabalha com esse propósito de fazer aquilo, sabe, com carinho, com dedicação, não tem como dar errado, não tem como dar errado. Então repensa o seu negócio. Será que você está no ramo certo? Será que você está fazendo do jeito certo? Será que isso está linkado com o seu propósito de vida, não só profissional, né? Então começa a analisar isso. Então esse é o primeiro ponto. A segunda chave para a gente ter um cliente, para a gente fidelizar, é quando a gente for atender esse cliente ou fazer algo ali para o cliente, é como se você estivesse fazendo para Deus. Quando você fala com o fornecedor, você não vai falar de qualquer jeito, você não vai tratar a pessoa de qualquer jeito.
Você tem que tratar ele como um deusinho, ele é parte de Deus, ele é como eu, filha de Deus, e ele é filho de Deus. Então trata ele com amor, com respeito, com carinho, sabe? Trata o seu cliente como se fosse Deus. Como que você trataria Deus? Digamos que Deus veio ali e você vai atender Deus. Como que você ia tratar ele? De qualquer jeito, friamente, ia desfazer, ia ficar julgando ele? Ah, esse tem dinheiro, esse não tem. Ah, ele tá, né? Ai, como que fala? Ai, como é chato. Ai, como é... Você vai? Nossa, como ele é grosso, como ele é bravo. Não. Olhe para ele, olhe como parte de Deus. Não, ele é filho de Deus, assim como eu. Então, assim, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Fale como se você estivesse falando para Deus. E a gente não fala de qualquer jeito com Deus. E muitas vezes a gente trata o nosso cliente como qualquer um. Ai, mais um. Ai, que saco. Ai, que grosso. Ai, não tenho paciência. Ai, entendeu? Não tá no dia bom? Se recolhe, dá uma enrolada, depois se atende, se for o caso, se o seu trabalho te permitir. Mas se não, não atenda ele de qualquer jeito. Atenda ele como se fosse Deus, porque Deus a gente não trata de qualquer jeito. E o nosso cliente a gente tem que tratar como alguém importante, porque ele é importante pra gente. Tá? Muito importante. Senão você não tava aí procurando cliente, querendo vender, fazendo N coisas. Você vai oferecer para quem se você precisa dele? Então, o cliente, o amor é a chave e o cliente é a chave. Então, como você está tratando o seu cliente? Como você trataria Deus se ele chegasse aí no seu espaço? A terceira coisa, gente, o sol, ele brilha para todo mundo, para todo mundo. O meu ramo é um ramo que tem muitas pessoas que trabalham com isso, mas muitas, inúmeras. Tem preço de todos, tem preço lá no chão até lá em cima. Então, assim, a questão de como a gente olha os nossos concorrentes é muito importante também, porque você não tem concorrente, né? Você tem pessoas que tá ali batalhando pela mesma coisa que você, e o sol vai brilhar para ele, para ela, assim como vai brilhar para você. Então não fique olhando para o outro, por que que o outro tem cliente? Olha o tamanho da empresa do outro, olha o tamanho da loja do outro, olha o acervo do outro, olha o carro do outro. Gente, isso atrapalha muito, porque assim, em vez de você viver o seu propósito, você tá vivendo a vida dos outros. E aquilo só vai abaixando a sua vibração, a sua energia. Conforme você tá numa disputa ali para ser o melhor, para atender melhor, claro que você tem que querer dar o seu melhor, mas você não precisa disputar. Você tem que entender que você, no que você tá fazendo, você é único. Tem clientes que vai olhar para o seu trabalho com um olhar, nossa, incrível. E não vai olhar para o trabalho do outro, que às vezes é praticamente igual, mas falta um toque, falta aquele toque. Às vezes foi o amor que você colocou, já é um toque. Às vezes você foi olhar para ele com aquele respeito, com aquele carinho, como se fosse olhar para Deus, já vai ser um outro toque. Que às vezes aquela outra pessoa, aquele outro empreendedor, aquela outra empresa não olha dessa forma. Já mecanizou tudo, já é tudo muito robótico, tudo muito no automático, e as pessoas querem ser enxergadas, elas querem serem vistas e valorizadas. O cliente, ele é esse cliente que quer ser valorizado. Então, assim, não fique olhando para a concorrência, olhando para o seu vizinho, se a graminha dele é mais verde, porque a gente não sabe se é sintética. Olhe para o seu. Eu não olho minhas amigas de trabalho. Eu estou em grupo, se você vê, se você perguntar o que acontece nos grupos, eu não sei. Eu só entro no grupo quando abro para poder tirar as mensagens, ou quando eu tô com alguma dúvida, preciso de alguma coisa, de um fornecedor, eu pergunto. Mas eu não fico olhando o trabalho, não fico julgando o trabalho dos outros, se é feio, se é bonito, se tá torto, se não tá, porque tem muitas pessoas que são assim, fica reparando, né? Eu acho que não tem necessidade disso. Eu tenho que ter tempo para focar nas minhas coisas. Aí eu vou olhar as minhas fotos e ver, nossa, eu achei que não ficou legal aquilo, hein? Eu poderia ter feito melhor. Olha, o balão não ficou desse jeito. Então a gente tem que olhar pro nosso, pra nossa grama, pro nosso terreno, não pro do outro. Porque o sol, ele vai nascer aqui, mas ele vai nascer lá. Se chover aqui hoje, vai chover lá. E assim é o trabalho da gente também. Então, tira o olho, até porque isso traz uma ansiedade, te traz uma cobrança desnecessária a gente ficar olhando para o outro. Porque se aquele conseguiu começar com um acervo maior, com peças mais sofisticadas, amém, glória a Deus para ele, né? Mas um dia você pode chegar também lá. E aquele que começou muito grande pode nem dar certo. Já vi muitas empresas no meu ramo grandes começarem
infelizmente, fecharem, porque às vezes não tinha o toque, não tinha a criatividade e não deu certo, não funcionou, mesmo eles tendo dinheiro, né, para investir. Mas é isso, gente. Então, o sol ele vai brilhar para todos. Não fique focado no seu concorrente, foque em você. O quarto ponto: quando você for fazer algo, você sabe, eu fechei de vender essa garrafinha d'água aqui para o meu cliente. Mas o que eu. É só a garrafinha d'água que eu estou ofertando para ele que eu vou entregar? Não, eu vou entregar o meu bom dia, eu vou entregar ela geladinha. Ah, não, você não quer geladinha, você quer mais, né, temperatura ambiente, então eu vou lá pegar uma ambiente. Ai, olha, ele não vai tomar água agora, então eu vou pôr numa sacolinha. E assim, sabe, N coisas, o que você vai conversar, como você vai receber dele. Então, assim, quando você se propor a entregar algo, entregue além do que você está se comprometendo. Não entregue só água, entregue uma experiência para o cliente. Quando eu fecho com o meu cliente, às vezes eu exemplo, ele fechou uma decoração que vai 100 balões. Eu nunca ponho 100 balões, eu coloco mais. Coloco 120, não tá legal, tá faltando. Eu coloco, entendeu? Claro que dentro do que não vai me atrapalhar financeiramente, dentro do que eu já tenho. Aí eu me comprometo em entregar uma decoração com tantas peças, eu acabo às vezes colocando algo mais, né? Então eu sempre dou o meu melhor ali, o meu toque, o meu a mais para o cliente, sabe? Até no depois também, não só quando ele fecha, mas no depois, no dia da festa, o meu tratamento, na hora que eu vou retirar, como eu tô sorrindo para ele, como eu tô ajudando ele ali nas informações. Olha, no lugar de você fazer essa lembrancinha, por que faz assim? Olha, tem esse fornecedor que o preço lá é bacana. Olha, eu sugiro que você faça isso. Então você tá dando toda uma assistência. Tem gente que fala, eu vou falar para quê? Eu vou ajudar para quê? Gente, é importante, isso vai gerando uma experiência dele com você e ele não vai esquecer dessa experiência. Então, assim, é muito importante você entregar além do que aquilo que você oferece. Então, se eu sei, se eu posso falar, se eu posso ser uma contribuição, não só naquilo que eu faço, por que não? Eu não posso fazer, na é verdade? Dar uma sugestão, indicar algum lugar. Então, é muito importante a gente estar dando além daquilo que a gente pode dar. Porque isso o cliente não vai esquecer. Nossa, a Fabi me ajudou tanto naquilo, ela me orientou, não tinha noção. Eu atendo clientes que, tipo assim, eles estão perdidos na hora de fazer a festa, não sabe por onde começar, o que fazer, o que levar, o que comprar. E aí você vai conversando, você vai dando um norte, a pessoa, nossa, entendi, ficou mais fácil agora. Então, assim, dê além daquilo que você pode entregar, que o seu cliente não vai esquecer. Se aquele que esqueceu, tá tudo certo. Mas eu tenho certeza que a maior parte não vai esquecer, porque experiência é tudo. Se é com você, eu tenho certeza que você não vai esquecer. Quinto ponto. O quinto ponto, o que que é? Atendimento. Gente, atendimento é tudo. É como eu já falei em outros pontos. Se você não tá bem, não atenda o teu cliente. Ou vai lá, se recolhe, faz uma oração, respira fundo, seja honesta com o cliente. Desculpa, eu já não tô muito bem e tal, mas vamos lá. Sabe, tenha honestidade com o próximo, tenha honestidade com o seu cliente, com você mesma, porque às vezes você fica fingindo estar bem, fingindo tá, e não tá legal. Porque assim, o atendimento, ele é primordial. O cliente, ele vai, se eu não atender ele bem de cara, não adianta que às vezes eu não vou ter a segunda chance de atendê-lo novamente. Então, assim, como você trata, o tom da sua voz, o que você fala, você não desfazer, você não tratar ele como mais um, você tem que olhar cada um de uma forma especial. Eu tenho clientes que eu atendo há anos, que eu fiz o noivado, depois o casamento, depois o chá revelação, o chá de bebê, o aniversário, e eu atendo há anos esses clientes. Mas o que faz esses clientes me procurarem? O meu comprometimento com o meu trabalho, claro, um trabalho bem feito, a responsabilidade, mas eu acredito que o meu jeito também, o meu carinho, a forma que eu atendo eles ajuda muito. Então, assim, eu procuro ser sempre muito explicativa, eu mando a mensagem, eu sinto, se o cliente ficou com dúvida, você percebe ali como ele tá, ou se ele ficou mudo, eu mando áudio, eu vejo qual que é a melhor forma de me comunicar com aquele cliente. Tem cliente que não entende lendo,
né? Aí você tem que explicar, mandar mais fotos, circular. Então, assim, o seu atendimento ele tem que ser de excelência, para a pessoa falar com você e sair dali, mesmo que ela não fechar. Nossa, eu fechei com outra pessoa, mas a Fabi, nosso atendimento dela foi maravilhoso. Ela foi super prestativa, super carinhosa, super educada. Mesmo que, gente, a pessoa te trate mal. Claro que a gente não é obrigada a ficar engolindo sapo, mas aquilo fala mais do outro sobre você. Então, assim, você vai dar o que você tem. Então, dê o seu melhor. Sai ali disposta a falar, nossa, vai que é o último cliente da minha vida. Então, você atenda ele com aquele sorriso no rosto, com aquela educação, com aquele tom de voz, com todas as informações, sabe? Não tenha diferença de cliente. Ai, porque ele, olha, esse tem cara, é bacana, esse tem grana, hein? Vou cobrar diferente. Não, o que vale para um vale para todos. Fidelize isso, seja fiel nos seus princípios, seja honesto com você, porque quando você tá passando a perna no outro, você tá sendo desonesto com você também, e a conta chega. Então seja correto. Se a pessoa pagou X, se deve Y, seja correto com seus clientes e entregue o seu melhor sorriso, o seu melhor atendimento, a sua melhor experiência. A pessoa fala, meu Deus, quem é essa mulher? Quero ser como ela. Quem é esse cara? Quero vender como ele. Então, isso é muito legal. Nossa experiência com o vendedor, como a gente está transmitindo ali o nosso produto, nossa venda é muito importante. Eu já tive muitas reclamações de cliente. Nossa, o trabalho da fulana é até mais em conta, mas nosso atendimento, entendeu? Ou até mais bonito. Tem gente que fala, eu gostei mais, mas o atendimento, mas você não vai se arrepender se você fechar comigo. Você vai ver que eu vou te entregar além do que você está imaginando. Sexto ponto, gente, ansiedade. Ansiedade, desespero te afasta de todo cliente, de toda venda. Então, quando a gente acorda lá segunda, ai meu Deus, quanto boleto, meu Deus, cadê os clientes? Cadê? Eu preciso vender. E começa a postar que nem louco, mas você tá no desespero. O desespero atrai mais desespero. Então, assim, como seria você só fazer a sua parte? Acordei, gratidão. Ai, Deus tem conta para pagar, preciso de cliente. Conversa com Deus, na boa. Preciso de cliente, Deus precisa de dinheiro. E aí faz a sua parte, divulga o que você tem que divulgar, posta o que você tem que postar, vive a sua vida, segue o seu dia, almoça, janta, toma café, toma banho, escuta música, faz o seu esporte, faz o que você gosta de fazer aí. Não fique preso, eu tenho que vender naquele desespero, que o desespero ele afasta o cliente. Se o seu cliente sentir que você tá desesperado, que você fica toda hora cobrando ele, e aí, você não vai fechar? Ele percebe, ele corre. A ansiedade afasta a pessoa. O desespero afasta o cliente. Então, não seja uma pessoa desesperada na hora de vender. Mandou a proposta? Espera o cliente. Eu mando. Eu não fico atrás de cliente, gente, não fico. Só quando eu fiquei devendo alguma informação. Eu falo, oh, você ficou com alguma dúvida? Eu te mandei aquilo, tal. Aí eu mando. Caso contrário, eu deixo os meus clientes à vontade. Se eles tiverem que ser meus clientes, eles vão ser. Se não era para mim atender, ele não era para me atender. Outra pessoa abençoada vai atendê-los também. Então, assim, eu não me desespero com o cliente. Se tiver que fechar, amém. E se não fechou, não era para ser. Eu entro nesse princípio. E todas as vezes que eu preciso muito fechar com clientes, que às vezes eu já tô precisando de dinheiro desesperado, aquele mês tá mais apertado, eu limpo meu campo, que é o exercício que eu vou ensinar agora, que eu faço, né? A técnica que eu faço, as técnicas, e aí eu solto. Vou viver minha vida, vou lavar minha louça, vou limpar minha casa, faço faxina. Eu tento preencher a minha cabeça com outras coisas e não fico pensando só ali na dívida, no cliente que precisa vir, no movimento que tá fraco, né? Então eu sempre foco no que eu na minha vida. Na vida tem que continuar. E não naquele desespero da conta que eu tenho que pagar. Porque desespero atrai desespero. Então, assim, não foca na ansiedade. Tenta limpar essa ansiedade, tá bom? E agora, o último ponto, né, que eu falei que seriam os dois últimos que eu vou ensinar.
como que eu faço essa técnica e esse exercício para mim sempre ter cliente, para o dinheiro sempre estar entrando e assim para as coisas fluírem no meu trabalho sem, sabe, ansiedade, sem nada dar errado. Então, começando, né, a técnica, geralmente eu já começo o meu dia na gratidão. Eu não sei se eu fiz, acho que eu não fiz ainda o vídeo falando como é o meu jeito de orar, porque eu já falei, né, num depoimento que eu dei, que eu era desesperada na hora de orar, chorava, suplicava, clamava a Deus, nossa, eu vivia no desespero, né, e eu entendi que não é, pra mim não funcionava, não só se pra você funciona. Então, hoje eu acordo agradecendo. Eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pelo dia, pela natureza, pelo ar, pela cama, pela comida, pelos clientes, pela prosperidade. Tudo que eu quero e tudo que eu já tenho, eu agradeço. Eu agradeço como se eu já tivesse. Não o que eu não quero, é o que eu quero. Então, sempre eu já entro naquela vibração da gratidão no meu dia. As minhas contas todas pagas, gratidão, tô com conta para pagar? Gratidão pelas minhas contas pagas, gratidão por todos os meus clientes, por todo o dinheiro que entra na minha conta, gratidão pela prosperidade, pela abundância, gratidão por tudo que eu tenho, sabe? Gratidão pela minha casa, e vou agradecendo também pelo que já está acontecendo, né? Não só pelo que eu preciso. Gratidão porque eu tenho meu carro, gratidão porque eu tenho minha loja, meu espaço, pelo meu acervo, por tudo. Eu vou agradecendo, agradecendo, agradecendo. Pelos meus filhos, pela minha saúde. Depois de agradecer, aí eu entro no Ho'oponopono, que é aquela técnica do eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então eu faço pro meu trabalho. Eu faço trabalho abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. E vou repetindo. Trabalho abençoado, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E eu repito, digamos lá, 15 vezes. Eu gosto muito do 11, então às vezes eu faço 11, né? 11 vezes. Aí depois eu falo, meu trabalho abençoado e bem remunerado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Meu trabalho abençoado e bem remunerado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Aí faço mais 11 vezes, incluindo bem remunerado. Aí você pode fazer do seu jeito, você pode adaptar as palavras, né? Depois eu faço também para o meu cliente, meus clientes abençoados, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Meus clientes abençoados, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Por que que é importante você fazer? Porque é aquilo que eu falei, às vezes você não tá num bom dia, você tá ansioso, você tá com medo, você tá desesperado. Então, quando você faz, você tá limpando o campo. E aquilo que tá atrapalhando daquele cliente vir te dar um retorno, daquele cliente te procurar, de alguém ver o seu anúncio, você limpa, porque você tá atrapalhando, é a gente, tá tudo ligado a nós, a nossa vida. É a gente que tá interferindo das coisas acontecerem, entendeu? Ou das coisas saírem do nosso caminho, ou das coisas virem pro nosso caminho. Então a gente tem que limpar o campo. Então, como a gente tem muita crença, às vezes tem muito medo, né, de não dar certo, principalmente a gente que trabalha por conta. Quem tem seu trabalho lá garantido, que tem o salário fixo, é às vezes mais tranquilo um pouco, mas a gente que trabalha por conta, a gente sabe que as contas não esperam. Então, esse mês eu posso ganhar X, mas mês que vem eu posso ganhar Y. Então, o nosso medo, a nossa insegurança, porque às vezes é inconsciente, a gente não percebe que a gente tá ficando assim, atrapalha. Então, você tem que limpar. Então, faça todos os dias a gratidão e faça o Ho'oponopono quando você estiver nessa vibração. Você vai ver, começa a fazer. Se você conseguir no começo, que eu fazia no começo, 108 pro trabalho, bem remunerado. Você pode fazer só pro meu trabalho bem remunerado. Um exemplo, faz 108 vezes assim. Meu trabalho abençoado e bem remunerado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Meu trabalho abençoado e bem remunerado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Aí você faz as 108 vezes. Mas também faz 108 vezes para você. Nem fala o seu nome. Fabiana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Porque você limpa tudo ali que você tiver que limpar. Que às vezes não tá nem interligado só com o trabalho, tá interligado com alguma outra coisa que você tá vivenciando ali, que você tá atraindo, né? Que a gente é uma esponjinha. Então limpa o seu campo, limpa a questão ali do trabalho, que você vai ver. Gente, as coisas começam a fluir. O telefone toca, aquele anúncio do nada alguém vai te procurar, aquele cliente que você já tinha mandado o orçamento. Gente, eu nunca fico sem cliente. Eu sempre tenho cliente. Alguém me indica, alguém lembra de mim, que já tinha falado comigo meses. Ai, Fabi, desculpa na correria.
e o cliente, meu telefone vai surgindo as mensagens, surgindo os clientes, quando eu vejo eu já tô respondendo, já tá vindo mais e aí vai no fluxo. Só que aí daqui a pouco a gente já tá cansado, a gente já tá desanimado, porque, né, nossa energia vai baixando, e aí você tem que estar sempre nesse processo de estar fazendo essas técnicas, né? Então, assim, é o que me ajudou, é o que funciona para mim, é o que tem dado certo, e eu tenho sido muito abençoada dessa forma. Eu consegui montar a minha loja, porque eu trabalhava na minha casa, saí pagar um aluguel depois que eu fui fazendo toda essa limpeza, porque eu tinha tanto medo de ir pro que é meu, de pagar um aluguel, eu tinha insegurança de não conseguir, né? Só que aí é um papo para um outro vídeo, eu vou explicar como que eu consegui fazer isso aos poucos, entendeu? Que foi uma coisa que um terapeuta me falou e eu nunca tinha pensado de fazer assim dessa forma que eu fiz. Eu falei, pode ser que assim funcione, eu não vou ter tanto medo, né, tanta insegurança. E tô trabalhando já nesse ramo, já vai fazer 14 anos, e assim, tudo que eu tenho, crio os meus filhos praticamente sozinha, né, eu e Deus, né, não tenho pensão de marido, nada, de ex-marido, e é tudo do meu trabalho. Eu pago o aluguel da minha loja, compro o meu acervo, só comprei todo o meu acervo com o fruto do meu trabalho, tenho os meus clientes abençoados, nunca me falta e tá tudo fluindo de acordo dentro do propósito que eu tenho para minha vida, tá? E é isso, espero que funcione para você, que você tenha muitos clientes, que você vai ter, você vai ver. E aquilo que você deseja para você, deseja para o outro também, que é o que vai voltar para você. Não fica amaldiçoando o vizinho, ai, tomara que não vá, tomara que não entre. Um dia eu presenciei uma moça num restaurante fazendo isso, o cliente ficou na dúvida de qual restaurante entrar, e ela ficou amaldiçoando para ele não ir lá. Ela falava meio enrolado, sabe? Mas eu entendi que ela tava, tipo, pro cara não ir no outro restaurante da frente. Aí acho que o cara, por fim, não lembro se ele entrou no dela, mas não entrou. Hoje ela fechou o restaurante, hoje ela não tá mais com o restaurante. Então ela tinha tanto desespero de ter o cliente que ela não estava entendendo que ela mesma estava afastando os clientes dela, né? Então, como seria a gente não olhar assim pro outro, a gente desejar pro outro o que a gente quer pra gente, tá bom? Até mais, um beijo, se você curtiu, deixa aí o seu like e me segue para ver mais conteúdos, mais depoimentos da minha vida.